RD Summit é a Disney pra gente, né? A gente costuma dizer isso. É o lugar onde a gente consegue colocar debaixo do mesmo teto aqui nossos clientes, parceiros, amigos, né? Gente que a gente gosta no mercado, gente que a gente admira. Então, super feliz e honrado de estar aqui para falar com vocês, em nome de toda a RD. E eu até mudei um pouquinho o que eu ia falar no começo, porque a gente estava falando sobre esse vídeo antes. E olhando esse vídeo, acho que duas coisas ficam bem claras para mim. Uma é que o Murilo já falou, que hoje a gente tem um movimento, e esse movimento é muito maior do que a RD, e eu fico bastante feliz de ver isso. E a segunda coisa é que eu acredito que toda a ideia de criar um movimento e o framework que o Sivers apresenta, que é um cara que inclusive eu tive a sorte de conhecer e virar amigo, ele é muito parecido com o Inbound. Né? Você precisa de coragem para começar, você precisa de persistência, porque demora para aparecer resultado, você precisa dos primeiros followers, né? Dos primeiros sinais que aquilo pode funcionar, e quando aquilo funciona, ele se paga de forma desproporcional. E a última coisa que eu acho que tem a ver criar um movimento com o Inbound, com o marketing digital, é o fato de que depois que o movimento pega o que o Silver chamou de momentum, né, ou embalo, é muito difícil parar. E é o que eu sinto hoje com relação a esse movimento que a gente tem aqui, e é um pouco o que eu sinto com relação ao RD também. A gente teve um ano muito bacana até agora, a gente chegou agora a pouquinho mais de quase 3 mil clientes, pouquinho mais de 400 parceiros de serviço. Fomos eleitos a melhor empresa para se trabalhar aqui em Santa Catarina pelo Great Place to Work, uma das top 10 no Brasil em TI. E uma das coisas que mais me orgulho também é a gente ter um time de colaboradores top de 230 pessoas. Mas como empreendedor, o que me dá bastante felicidade e realização é ver que o que a gente vende é algo que a gente acredita, que a gente faz no dia a dia e que dá resultado para nós. E dá resultado para uma série de outras empresas também. Então a gente vê que esse movimento, esse trem embalado como está aqui, ele é uma realidade de quem trabalha, de quem faz esse trabalho direito, aposta no longo prazo, é persistente e vai comemorando as pequenas vitórias ao longo do caminho. Só que nesse processo de entender como mais empresas poderiam ter sucesso, né? Linkando um pouco com todo o tema da palestra do Lincoln, não foi por coincidência que a gente trouxe ele e colocou ele para falar logo antes da nossa palestra. Uma das coisas que começou a aparecer muito para nós na ED, que a gente meio que tentou varrer para debaixo do tapete por um tempo, e agora está super evidente que é a grande prioridade do nosso negócio, tanto pela relação das nossas próprias métricas, né, questão de cancelamento, taxa de net revenue churn, né, aquelas coisas que o Lincoln apresentou, mas principalmente pela relação que nós temos com os clientes, que é uma relação próxima, né, e a gente aproveita eventos como esse para conversar, falar olho no olho, abraçar, enfim, trocar experiência, escutar feedback. A gente começou a ver que tinha muita gente também que entrava, comprava a nossa ideia, apostava, acreditava e ficava trabalhando conosco e não conseguia sucesso. Isso começou a ser uma coisa que começou a nos incomodar cada vez mais. A gente vinha aqui, apesar de ter vários trens esse aí, a gente vinha que tinha muito trem que não saía do lugar, né? Trem que descarrilhava, trem pesado pra caramba, que os caras não conseguiam mexer, trem apontando para o lugar errado, e até de vez em quando uns trens bonitinhos aí, que funcionam e tal, mas não levam a lugar nenhum. Né? Essa falta de sucesso de alguns clientes, né, que hoje já chegam a algumas centenas até de clientes que passaram na nossa história aí toda, como eu disse, foi uma coisa que começou a nos incomodar bastante e foi uma coisa que nós começamos a realmente nos questionar e estudar internamente como é que a gente podia trabalhar essa questão. Então veio uma série de questões,
não é um processo, uma descoberta muito fácil, porque às vezes você tem clientes do mesmo segmento, do mesmo tamanho, mesmo nível de maturidade, e um é um baita case de sucesso e o outro não saiu do lugar, o outro é um fracasso. Então a gente começou a se questionar assim, por que certas empresas têm sucesso com marketing digital, por que outras não têm sucesso, o que eu poderia fazer diferente, desde o início, desde a seleção, desde o trabalho no meio do caminho. Mas principalmente para nós como negócio, a questão principal que virou a grande prioridade da RD desde o final do ano passado, é como é que eu conseguia entregar sucesso de maneira consistente, de maneira previsível e de maneira escalável. Essa é a grande pergunta que a gente está tentando responder aí, já há mais de um ano. E nós começamos esse trabalho no final do ano passado, fazendo uma grande pesquisa na nossa base, né? Nós pesquisamos uma série de métricas, dados quantitativos de clientes bem-sucedidos, clientes que cancelaram, que não tiveram sucesso. Falamos com muita gente, falamos pessoalmente com mais de 100 clientes, depois rodamos uma pesquisa que mais de 500 clientes responderam. E esse primeiro trabalho, essa primeira fase desse projeto, nós estávamos chamando internamente lá de mapa do sucesso, ele foi muito frutífero. Ele trouxe para a gente 9 critérios, então 9 formas de sucesso que os clientes, na visão deles, viam do trabalho de marketing digital e da relação que eles tinham com a RD. Não estou falando só de RD Station, então na relação que eles tinham com a RD e de marketing digital como um todo. O que eles encaravam que era sucesso, ou que talvez seria o que o Lincoln chamou de desired outcome, né? Que era o objetivo que eles estavam almejando quando eles começaram o trabalho conosco ou ao longo da jornada, né? Eles foram evoluindo. Então, esses 9 critérios são esses aqui. A gente descobriu isso, então isso varia muito de empresa para empresa. Umas empresas valorizam mais uma coisa, outras valorizam outra. O estágio de maturidade da empresa diz o que ela valoriza mais ou não. Poderia ficar uma hora falando aqui sobre essa diferença de pesos de cada um desses critérios, mas basicamente todas as empresas querem algum tipo de sucesso relacionado a cada um desses 9 critérios. Então, gerar leads, vender para os leads, ser referência no seu segmento, melhorar a conversão do seu funil, aumentar a produtividade, reduzir custo de aquisição de clientes, mensurar e mostrar resultado, aprender com os experts, no caso, experts de marketing digital, a gente e vocês, e fidelizar os clientes, né? Usar marketing digital também para manter e expandir a relação com os clientes. Legal, ótimo. Isso aqui já deu um norte muito bacana para a gente, porque já nos fez, primeiro, saber o que a gente podia mensurar, que deveria ser cobrado por eles, inclusive cobrar dentro do time, né, que tipo de critérios a gente ia usar para validar nossa entrega de sucesso para eles. Já deu sinal de muitos processos que a gente estava fazendo internamente que poderiam ser mudados. Mas ainda estava muito longe de dizer, não, eu consigo responder aquela pergunta lá de trás, eu consigo entregar sucesso de uma maneira previsível, de uma maneira consistente e de uma maneira escalável. E a gente continuou essa investigação, né? Esse foi um trabalho que, de novo, voltamos para a base, voltamos para pesquisar os casos de sucesso. Mas uma das coisas mais elucidativas nesse processo para a gente, quando a gente estava quebrando a cabeça discutindo isso aí, foi revisitar a própria história da RD. E a história da RD ela é bastante emblemática, no meu entendimento, por 2 razões principais. A primeira é que a gente sim criou uma máquina de marketing e vendas do zero. Então o que a gente tenta promover e educar os clientes, que é a realidade da maioria dos nossos clientes, né, que estão começando com marketing digital, estão começando a fazer a sua própria máquina de marketing e vendas mais moderna. A realidade que a gente vê é essa, né, da maioria. E a segunda questão é que quando a gente começou a comparar a história da RD com a história desses clientes mais bem-sucedidos nossos, a gente começou a ver alguns padrões. Muitas coisas elas pareciam, talvez não no nível tático, não no nível da técnica do marketing digital que foi usada, da técnica de venda, da estrutura, do processo, mas no nível de etapas, grandes fases que a gente passou. Então eu queria aproveitar e contar um pouquinho da história para vocês, compartilhar com vocês essa história da RD e
E para a gente começar depois tentar traçar esse paralelo desse framework, desse modelo que a gente criou para a entrega de sucesso de marketing digital. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é um pequeno aviso aqui, um pequeno warning, porque quando a gente começou a mexer no baú lá de imagens antigas, saiu bastante coisa estranha, tá? Então, esse aqui é o time da ED, primeiro ano. Essa foi a primeira foto oficial, aquela que a gente parou bonitinho lá, né? Não tinha fotógrafo na época, a gente parou bonitinho para tirar essa foto, mas a realidade lá no escritório era bem diferente, né? O escritório nosso, esse é o primeiro escritório da RD, dá para ver que a gente tinha bastante infraestrutura lá. Bastante cadeiras bem confortáveis, espalhadas pelo escritório. Ou então a gente dava uso errado para elas, né? Como essa gambiarra aqui de stand-up desk, uma mesa em cima de uma cadeira. A gente sempre prezou pela ergonomia dentro do escritório, então dá para ver que tinha bastante infra para isso também. Quase não tinha gambiarra lá. Isso aqui é um arame de pão segurando uma cortina, que uma vez caiu em cima do Paulo, que é o cara que estava ali. E uma coisa que me impressionava muito era o nível da gastronomia ou da culinária que o pessoal conseguia fazer dentro do micro-ondas, um micro-ondas desse tamanho, branquinho que a gente tinha lá, que saíam umas coisas tipo essa aqui. Mas esses eram os primeiros dias da RD, né? E o RD Station era só um conceito. O RD Station era um monte de ideias, um monte de mockups, protótipos, tal. Tinha algumas coisas que a gente já estava desenvolvendo. Mas em paralelo a esse desenvolvimento foi quando a gente começou, desde o dia zero, a produzir conteúdo educativo sobre marketing digital no mercado. Então essa foi a primeira coisa que a gente fez na empresa. Esse aqui era o blog da RD na época. E esse é literalmente o primeiro post. É um post que eu escrevi, uma espécie de manifesto sobre benefícios de marketing digital para pequenas e médias empresas. Gostaram do design aí? Tá bom esse layout? Tá bem moderno, né? Se vocês acham isso aqui feio, vocês vão ficar horrorizados com o primeiro e-book que a gente lançou. Olha a capa do bicho aqui. Ó. Eu não sei o que é pior aqui, se é a fonte, se é o clipart que a gente colocou aqui, ou essa imagem que até agora não sei para que serve também, o índice que a gente esqueceu de tirar. Enfim, tentei jogar umas imagens aqui para ilustrar um pouquinho do que era a nossa operação, mas esse foi uma fase que foi super importante para a gente, né? Só pegando aqui, esse gráfico é o gráfico de visitas que eu tirei ontem do Google Analytics, mostrando o número de visitas por mês do nosso site, desde o início de 2011, quando a gente começou a RD, até agora, 2015. Toda vez que eu mostro alguma coisa parecida com isso numa palestra, o pessoal me pergunta, o que aconteceu ali, naqueles pontos ali? Parece que teve uma inflexão, uma coisa parece que começou a acelerar dali para frente. E, na verdade, não aconteceu nada diferente. Juro composto, 10% a mais mês a mês, cria esse efeito. Mas o ponto mais interessante que eu queria trazer para vocês aqui, que quase ninguém pergunta para nós, é o que aconteceu nesses 2 primeiros anos aqui. Que é onde a gente plantou a sementinha, né, e criou um embrião de muita coisa que a gente faz hoje e que funciona super bem ainda, claro, com devida melhoria técnica, conceitual e tal, mas principalmente aquela fase aqui dessa primeira setinha, que é onde a gente decidiu, por experiência prévia, por confiança prévia, né, mas a gente decidiu que ia investir em marketing digital, ia fazer marketing digital para nós mesmos, ia fazer conteúdo, ia começar o negócio do zero, ia começar passo a passo. E se a gente não tivesse uma clareza muito grande, que a gente ia passar por um vale e ia demorar para ter resultado, a gente teria desistido em qualquer ponto aqui no meio do caminho. Né? A gente está falando aqui de uma trajetória de 1 ano praticamente sem ter resultado. Sem ter resultado quase que nenhum. E depois ainda demorou um pouco para começar a embalar e ter alguma coisa suficiente. Então essa é uma fase que eu acho super importante para qualquer empresa, que é essa do compromisso mesmo, do compromisso de médio e longo prazo. Hoje a gente vê que a grande maioria das empresas que, no nosso caso específico, né, que cancelam com a gente o software, elas cancelam ali entre o mês 3 e o 6. Então não dá nem tempo suficiente ainda de provar que uma estratégia dessa pode funcionar. Nem se eu fosse começar uma plataforma de novo, começar um blog do zero, com 3 meses eu não teria resultado suficiente para provar o negócio. Então isso é super importante e essa fase foi super importante para nós.
E no aspecto de criar essa mecânica que, até hoje, ela é o core ali do que a gente faz, é o coração, o que a gente fez por muito tempo? Aqui já é uma versão um pouquinho melhoradinha daquele mesmo site, mas isso aqui que eu vou falar para vocês, a gente fez por 2 anos. É exatamente isso. A gente não fez nada além disso, não dava nem tempo de fazer. Que é um post por semana, a gente revezava, eu e o André, geralmente escrevíamos. Um e-book, que era um material mais denso, mais condensado, a cada 2 meses, mais ou menos. Toda vez que a gente tinha um e-book novo, a gente fazia a mesma coisa, pegava, mandava um e-mail para a base inteira, novo material gratuito, e-book, blog sobre para negócio. Pum, mandava um e-mail para a base inteira sem segmentar, sem nada, e promovia em mídias sociais, naquela época gloriosa que o Facebook deixava a gente chegar nos fãs de forma orgânica ainda, sem ter que pagar para ele. E tinha mais uma coisinha que a gente fazia também que ajudava, que era uma newsletter. Então, todo mês, no finalzinho do mês, a gente mandava uma newsletter para a nossa base, com conteúdo curado, editado por nós, que era basicamente um pedaço de conteúdo nosso e um pedaço de conteúdo de terceiros que a gente colocava. A gente fez isso por 2 anos, exatamente isso. E a gente conseguiu criar, para a RD mesmo, uma máquina de geração de leads recorrente. Então, esse aqui é o número de leads gerados por mês. Não sei se está claro para todo mundo ver aqui o número, mas mais ou menos aqui em agosto de 2012, a gente tinha uma geração de 3.000 leads por mês de forma recorrente. E foi graças a esse mesmo embrião, esse core ali que eu falei, que eu arrisco a dizer hoje que ele é o necessário e o suficiente para uma empresa sair do zero e criar uma máquina de geração de leads recorrente. Criar conteúdo educativo sobre o tema do seu negócio e promover isso de uma forma simples, por e-mail, por social media, etc. Às vezes usando um pouquinho de mídia paga, para colocar esse trem em movimento. Por que eu falei só até agosto ali de 2012? Porque agosto de 2012 foi quando efetivamente a gente lançou o RD Station. Então, até aí, era um produto que estava em experimentação, a gente estava ainda testando, tinha alguns clientes que pagavam, mas a gente fazia muita coisa na mão ainda. E em agosto a gente lançou o RD Station. E em agosto a gente começou a vender, e esse foi o grande desafio da época, a gente começou a vender para os leads que estavam vindo da internet. Porque até ali a gente tinha 27 clientes, mas a grande maioria deles era relacionamento, era gente que eu já conhecia ou era uma indicação de alguém. Então não era um processo ainda que era drivado principalmente pelos leads que vinham na internet. E a gente fez um processo super simples. Qual foi a estratégia na época? Bom, todo mundo que pediu um trial do software, a gente vai fazer uma validação rápida e se achar que tem algum potencial, vamos tentar fazer esse cara ativar. Vamos tentar fazer esse cara chegar num estágio que ele vê o primeiro valor, como o Lincoln falou, do software. Essa era a nossa estratégia. Então, esse era um vendedor, mas é um vendedor meio consultor que estava tentando ajudar nesse processo de implantação do software. E esse processo, a gente usou um CRM bem sofisticado na época aqui, que eram esses post-its. A gente brincava na época aqui que o maior concorrente nosso era o vento. Toda vez que alguém abria a janela, dava um pé de vento lá, a gente perdia uns 2 ou 3 deals ali. Mas era bem legal, porque foi o primeiro momento que a gente começou até a ter uma certa previsibilidade sobre esse negócio. Eu lembro certinho, na época a gente tinha uma taxa de conversão de 30%. 30% dos caras que entravam no trial, e essa taxa de conversão ficou por quase um ano no mesmo nível. 30% das pessoas que entravam no trial, a gente conseguia converter em cliente. E aí a gente começou a fazer a conta reversa e falar, bom, se eu tenho 30% de conversão, eu preciso de 10 vendas no mês que vem, eu tenho que gerar 30 trials. Isso já virava uma meta do marketing, virava uma meta que o André começou a carregar. E isso começou a dar um pouquinho de previsibilidade, ainda muito inicial para o nosso negócio. E esse é o time dessa virada de agosto. O que eu queria mostrar nessa foto aqui, basicamente, é que a gente tinha, na época, em marketing e vendas, a gente tinha do lado de marketing, tinha o André que tinha 70% do tempo dele trabalhando com produção de conteúdo e as campanhas, e eu 30% do meu tempo, mais ou menos. Então, basicamente, eu tinha
um homem mês em marketing. E do lado de vendas eu tinha 40%, 50% do meu tempo fazendo vendas. E mais duas dessas pessoas que estão na foto aqui, que estavam em treinamento, eram recém-contratados, estavam em treinamento, então dá para, rampeando, né, como a gente fala no time de vendas, dá para dizer que a gente tinha também mais ou menos um homem mês em vendas, né? Essa combinação, um homem mês em marketing, um homem mês em venda, foi suficiente para a gente continuar expandindo o processo de geração de leads, como vocês viram no gráfico anterior, e fechar mais vendas. A gente saiu de 8 clientes aqui na virada de 2011 para 27 aqui em agosto, para 83 no final de 2012. Então a gente provou que esse modelo de vender para esses leads que a gente estava gerando na web estava funcionando. O desafio agora era saber se outras pessoas além de mim poderiam fazer essa venda. Como é que a gente poderia treinar alguém que não necessariamente era experiente em marketing digital ou experiente no RD Station, conhecia o negócio de cima a baixo, e fazer essa venda também. E esse foi o desafio do início do ano de 2013. A primeira coisa que a gente fez foi contratar bastante gente. Esse é o time no meio de 2013 já, que a gente, nessa época, tinha cerca de 20 pessoas e umas 7 pessoas trabalhavam nas áreas de marketing e vendas. A área do marketing continuava com aquele embrião que eu mostrei anteriormente, mas começou a colocar aqui uns saborezinhos a mais, né? Então começou um trabalho de promoção mais pesado. A gente achou uma coisa que até hoje funciona super bem para a gente, que é o co-marketing. Esse é o primeiro material de co-marketing que a gente fez, foi com a Endeavor, nosso parceiro, que foi um e-book que foi super bacana para a gente em resultado. A gente começou a mandar e-mail segmentado, começou a fazer algumas promoções mídia paga também, começou a produzir conteúdo orientado para SEO. Então isso aí fez com que a gente acelerasse ainda mais essa geração de leads. Ele foi lá para um patamar de uns 12, 13 mil leads por mês, com esse trabalho no marketing. E do lado de vendas, a gente teve pela primeira vez um processinho de vendas. Porque, ao mesmo tempo que a gente começou a encher o time de vendas, já não dava mais para trabalhar só com pedido de trial, faltava lead. Então a gente começou a pegar também leads para trabalhar, que eram leads que estavam lá baixando material, baixavam 1, 2, 3, 5, 6 materiais e não pediam trial, não pediam orçamento, não tinham um interesse explícito no produto, ou a levantada de mão, como a gente chama lá na RD. Então a gente começou a fazer isso e no meio do caminho tinha uma qualificação mínima. A qualificação era para uma planilha feita de uma forma totalmente manual. Era um mineiro que fazia esse trabalho lá todo dia, pegava uma lista de leads e olhava e qualificava nessa planilha. E pegava e dava nota lá de acordo com o fit, né, o perfil do cliente, com o interesse dele. Um monte de coisa subjetiva aqui, mas era o suficiente que a gente precisava para o período. A gente tinha bastante lead, tinha abundância de lead. O gargalo do lado de vendas estava em pessoas. E a gente conseguiu crescer ainda mais o time. Essa é a foto do primeiro RD Summit. Quem aqui estava no primeiro RD Summit? Tem até mais gente que eu estava imaginando aqui. Para quem não sabe, o primeiro RD Summit foi onde é a track de gestão hoje, lá em cima. A gente teve 290 pessoas no primeiro RD Summit. E esse é o time da RD no primeiro RD Summit, dezembro de 2013. E a gente teve um crescimento razoável em 2013 também. A gente saiu dos 83 clientes no final de 2012 para 297 no final de 2013. 2014, 2015, eu vou contar a história um pouco mais resumida, mas do lado do marketing, a gente basicamente, em 2014, a gente estava reforçando aquilo que estava funcionando, então fazendo mais do que estava funcionando, e acabou até sobrando pouco tempo para inovar. Do lado de vendas, o gargalo ainda estava do lado de pessoas, mas a gente começou a trabalhar, os desafios maiores eram em contratação, treinamento e desenvolvimento das primeiras lideranças do time. Foi quando a gente começou a ter as primeiras posições de Sales Manager. E a gente precisou, aí de fato, ter um alinhamento mais redondo entre marketing e vendas, um SLA, para garantir que a gente tinha volume suficiente de leads e oportunidades para o time de vendas trabalhar. Aquela situação de leads sobrando que eu falei no começo de 2013, ela inverteu em 2014 e começou a ter lead faltando para o tamanho do time que a gente tinha. Então a gente começou a ser mais agressivo nessa questão do alinhamento e começou a ter uma tensão
que é uma tensão saudável entre as áreas de marketing e vendas. O time do RD Summit foi para, essa foto do RD Summit do ano passado, a gente saiu de um time de 27 pessoas no final de 2013 para quase 100 no final de 2014, aí no Summit tinha acho que umas 90, e a gente conseguiu sair de 297 clientes para 1.360 clientes. Foi um surto de crescimento da RD, a gente mais do que triplicou a base de clientes nessa época. E nessa época começaram a aparecer algumas dores de crescimento já. Então várias coisas que entraram na agenda agora desse ano, que eu chamo que é um período mais de otimização da nossa máquina que a gente tem, que é, bom, se eu não arrumar esse negócio agora aqui, a gente vai ter uma desaceleração de crescimento daqui para frente. A gente começou até a brincar internamente que a gente vai criar o voo da galinha, se a gente não resolver algumas questões estruturais que apareceram só nessa parte final, só depois desse surto de crescimento. Então 2015 está sendo muito nessa linha. Do lado do marketing, a gente está cada vez mais analítico, né, mais orientado à eficiência do processo de marketing como um todo. Então, olhando muito coisas como BI, otimização de conversão, otimização dos próprios canais. A gente criou um time de growth hacking, então esse time está com liberdade para criar experimentos, para achar novos modelos de crescimento. A gente começou a fazer mais marketing segmentado. Então, hoje a gente tem marketing segmentado para marketing geral da RD, tem marketing segmentado para agências, tem marketing segmentado para empresas de tecnologia, tem marketing segmentado para empresas de educação, vários outros segmentos aí que a gente está alinhando para começar a fazer também. Do lado de vendas, o desafio mudou todo para o lado de eficiência da estrutura comercial. Então, por mais que a gente ainda tenha que contratar, treinar um monte de gente e tal, mas agora a gente está numa linha de como é que a gente pode deixar esse processo mais inteligente e destravar alguns gargalos que a gente tem para continuar crescendo. Hoje os SLA são múltiplos, então eu tenho múltiplos acordos de marketing e vendas, tenho que entregar leads separados por segmento, por nível de maturidade, para pessoas diferentes dentro do time, e tudo isso é feito internamente com lead scoring, que a gente usa do RD Station, obviamente, e roteamento automatizado. Esse é o time de hoje da RD, então essa foto é tirada hoje de manhã, aqui dentro. A gente está com 230 pessoas no time hoje. E a gente conseguiu chegar aí a quase 3.000 clientes até agora e espera terminar o ano aí com 3.500 clientes. Então, assim, a história da RD que eu queria contar para vocês era essa aqui. Mas eu não queria contar por causa da RD, eu não estou aqui para me vangloriar de nada. Foi como eu falei para vocês no começo, quando a gente começou a explorar esse processo de entender o que era sucesso para cliente, a gente começou a ver que a maioria dos clientes que realmente tinham sucesso, eles seguiam um certo padrão. Eles pareciam muito em termos de fases e processo de desenvolvimento dessa máquina de marketing e vendas. Os desafios eram muito parecidos, né? As dúvidas ou as barreiras que a gente encontrou no meio do caminho foi muito parecida. Então a gente começou a dissecar isso aí e tentar transformar isso num framework, num modelo que nos ajude a entregar sucesso de forma previsível, consistente e escalável. E a melhor analogia que eu consegui chegar para esse modelo aí foi a de uma escalada de montanha. Por que escalada de montanha? Bom, é uma série de coisas, né? A primeira é porque eu tenho fases super bem definidas. Essas fases eu acho que chegam muito próximas ao que o Lincoln chamou de Success Milestones, dentro da apresentação dele. São fases onde eu tenho uma mudança de objetivo e uma mudança de expectativa. E eu, quando vou, né, eu não sou montanhista, mas todo montanhista fala que quando vai começar a escalar, o cara não pega aqui no começo e faz uma linha reta sem parar até o topo. Geralmente você vai zigue-zagueando ou costeando a montanha e vai parando em certos pontos que são estratégicos, são os high camps, né, onde você se reenergiza, replaneja muitas coisas, alinha os recursos para o próximo estágio, né? Então essa analogia ela sustenta bastante por isso, porque a gente vê que as empresas que tiveram sucesso, elas passaram por estágios bastante parecidos com o que a gente passou. E a gente conseguiu mapear esses estágios aí em torno desse framework. E outra coisa que a gente viu também é que, dentro de uma determinada
etapa, dentro de uma determinada fase, tem várias formas de chegar entre o ponto, no caso aqui a fase 1, entre o ponto 0 e o ponto 1. Tem várias formas de fazer isso. Né? Os montanhistas fariam, o cara sobe por aqui, o outro sobe por aqui, o outro sobe pelo outro lado. Vai do caso específico do negócio do cliente, vai da experiência dele. Mas uma das coisas que a gente viu é que tem trilhas, tem vias que é possível ser trilhada, ser padronizada, porque várias outras pessoas já fizeram isso na sua frente. Então, uma das coisas que a gente viu que a gente precisava colocar nesse framework é essa ideia de longo prazo, qual é essa escalada a longo prazo, e quais são esses degraus, esses bloquinhos que a gente vai colocar no meio do caminho para ajudar os clientes a passarem de uma fase para outra. Então, isso que a gente fez, eu quero que vocês saibam que a gente daqui para frente vai fazer uma série de conteúdos e material específico sobre esse framework. Não prometo, mas talvez até saia um livro sobre isso. Mas o que a gente tentou fazer aqui foi consolidar esse aprendizado aí com essas mais de 3.000 empresas que já passaram pela RD. E essas fases, elas mudam radicalmente a estrutura da operação da empresa. Acho que boa parte das coisas que eu vou falar agora vocês vão ver no espelho da própria RD, da história da RD. Mas essa primeira fase é uma fase de prova de canal. É uma fase de, será que esse negócio de marketing digital, inbound marketing funciona para mim? É onde o cliente vai ter o primeiro valor de fato, né? O primeiro sucesso, como o Lincoln colocou. E essa fase, geralmente lá nos requisitos de pessoas, você não precisa de mais do que 1 ou 2 pessoas trabalhando com marketing e vendas. Não precisa de muito mais do que conceitos básicos de marketing digital. Do lado de envolvimento de diretoria, né, de CEO, por exemplo, em empresas maiores, não precisa mais do que uma pequena primeira aposta no CEO. E esse é até voltando um pouco aqui, a grande sacada da gente ter um framework desse é saber comprar a briga. Então, eu saber alinhar a expectativa muito bem de onde eu estou, que tipo de recurso eu preciso ter e qual a briga que eu estou comprando em qual horizonte de tempo. E aí, a partir desse resultado que a gente assume, né, de passagem de fase, qual é a próxima briga que eu vou comprar. Então, do lado de práticas de marketing digital mesmo, essa primeira fase, você não precisa mais do que conteúdo, e-mail, landing page, basicamente aquela mecânica que eu falei, que a gente fazia no começo, e é o que a gente vê hoje das empresas que colocam o trem no trilho, colocam em movimento, elas fazem basicamente isso. E o que dá para esperar de resultado dessa fase? Dá para esperar uma mecânica de geração de oportunidades, geração de leads recorrente e as primeiras vendas. Isso é importante, porque a gente, inclusive por muito tempo, a gente acabou evitando trazer essa conversa da venda, do fechamento de negócio, geração de receita, muito cedo, e a gente viu que os clientes que tiveram sucesso de fato, eles conseguiram converter e ter os primeiros resultados de negócio em grana mesmo muito rápido. Então, isso é o que você pode esperar da primeira fase. Cada uma dessas fases, em média, a gente está vendo que leva de 6 a 12 meses. Uma dessas fases é uma escalada longa, né? Olha o próprio exemplo da RD, a gente está anos fazendo isso. E dentro daquela jornada são projetos, né? Vou voltar até o slide anterior, são projetos de 2 a 4 semanas que dá para fazer uma implementação disso aí. Às vezes você precisa de 5, às vezes precisa de 10 jornadas dentro de uma determinada fase, mas é um projeto bem mastigável, é uma coisa que a gente tem lá. A ideia toda é que a gente dê uma metodologia que vocês vão lá, sigam tal, passo a passo, e consigam implementar aquele degrauzinho para estar no outro nível, para depois implementar outro, depois implementar outro e consequentemente chegar ali no final dessa fase. Então, eu vou passar bem rápido sobre o que representa as outras fases aqui, porque a gente já falou bastante disso. Mas nessa fase de achar replicabilidade no modelo, não mais que 2, 5 pessoas, ainda só preciso de conceitos básicos de marketing digital, uma renovação da aposta e um entendimento da mecânica por parte da diretoria. Aqui eu começo a entrar um pouquinho mais em exposição de canais e outras técnicas de marketing digital, como SEO, nutrição, mídia paga. Começa a precisar disso para ter mais resultado. E o que eu tenho de resultado no final dessa fase é um crescimento ainda maior na geração de leads, vendas recorrentes, então eu já tenho previsibilidade do processo,
e eu tenho um início de esboço de planejamento, inclusive, por essa previsibilidade. Eu sei qual que é a minha meta no final do ano, eu sei qual que é o número de vendas que eu preciso fazer para chegar na minha meta, eu sei minha taxa de conversão, eu sei o número de leads que eu tenho que gerar para chegar nessas vendas, e eu sei quais contratações ou quais investimentos eu preciso fazer para chegar nessa meta ao longo do tempo. Então esse é o esboço de previsibilidade, que é uma das coisas mais importantes numa máquina de marketing e vendas. Nas fases seguintes, né, já começa a aumentar o número de pessoas, 5 a 15, já começa a precisar de ter dentro de casa conhecimento de técnicas mais intermediárias de marketing e vendas, inbound sales. Ampliação do investimento, então a gente já começa a não brincar tanto, começa a precisar de mais dinheiro ali. Aí entram coisas do lado técnico de implementação do marketing, né, automação, a escala de conteúdo. Então, se você fazia, como era o caso da RD, um post por semana, agora precisa de 3, 4, 5 posts por semana, mais do que um material por mês. Análise, né, começa um primeiro trabalho de BI. E essa fase, geralmente, é onde o marketing dá uma desgarrada, ele sobra, ele entrega leads em sobra, e o gargalo em vendas acaba sendo pessoas, né? Mas já é uma fase onde a receita gerada por essa maquininha de marketing e vendas, considerando principalmente negócios que já têm uma forma tradicional de vender e começam a implementar isso, essa receita já é relevante no contexto como um todo. Essa fase do surto, inclusive é engraçado que a gente tem visto algumas empresas passar pelos mesmos problemas que a gente passou no ano passado. Já começa a entrar numa necessidade maior de pessoas, os desafios de conhecimento eles passam a ser menos técnicos, passam a ser mais gestão de pessoas e times nas áreas de marketing e vendas. Precisa de investimento agressivo aí, eu preciso colocar bastante dinheiro na frente, principalmente com contratação. E aí entra a questão de descobrir novos canais, conteúdo, mídia segmentada. E aí a gente entra numa fase que o resultado que é esperado esse processo de geração de leads e venda online é a principal alavanca de crescimento da empresa já. Já é a grande aposta que aquela empresa tem para o futuro. Em muitos casos que a gente viu, a empresa começou inclusive a despriorizar o modelo tradicional que ela fazia e começou a apostar, botar todas as fichas no lado do inbound. E aí essa última fase da otimização é onde a gente entra numa escala maior, bem maior de pessoas, já precisa de técnicas avançadas para tudo, o investimento continua sendo agressivo. No lado técnico, você entra em questões como BI avançado, lead scoring, automação de roteamento, etc. E a empresa, o resultado que uma empresa consegue aqui é crescer a taxas muito superiores às outras empresas similares no mercado. É um pouco do que a gente vê hoje dentro da RD e vê no caso de alguns clientes também. E a fase 6 aí, poderia falar 6, 7, 8, né? Não sei como é que vai se desdobrar isso daqui para frente, mas preferi simplificar aqui e colocar no crescimento e maturação. E o que a gente pode esperar de resultado a partir da cá? Sei lá, o céu é o limite, isso aí. Mas uma coisa que a gente sabe é que tem muito desafio ao longo dessa escalada, né? E para começar a fechar minha apresentação aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai ajudar nesses desafios. Que é coisa que a gente já está fazendo e coisas que a gente está planejando fazer para os próximos meses aí para ajudar vocês nessa escalada. Bem diferente da apresentação anterior, eu não vou falar de um mega lançamento de software, apesar da gente ter lançamento de software, porque eu entendo que o desafio não é de software. A gente tem alguns desafios de software, algumas coisas que ajudam nesse processo, mas o desafio é muito mais complexo, né? E aí a gente está tentando abraçar isso de uma forma mais ampla. Primeiro, com metodologia e suporte. Então, desdobrando isso que eu falei, dessa produção de material, de suporte e metodologia para as fases como um todo, e principalmente para as jornadas, a gente vai criar essas jornadas e esses pacotinhos, esse passo a passo, para vocês colocarem esses degraus ali e irem subindo da forma adequada. Então, só para ilustrar como exemplo, né, o que seria uma sequência de jornadas para sair da fase 0 para a fase 1. Primeiro, uma mecânica de geração de leads, depois um projetinho de relacionamento via e-mail marketing, depois um projeto de planejamento de conteúdo, aí produção de conteúdo recorrente, depois um projeto de processo de venda, por exemplo. Isso aqui seriam 4 jornadas que levariam, sei lá, 3, 4 meses, depende da empresa, para ela sair daquele estágio 0 e chegar no estágio 1. O estágio já
gerar lead de forma recorrente e vender para esses leads, fazer as primeiras vendas para esses leads. Então a gente vai entregar muito relacionado à metodologia e vai ajudar muito também com a nossa área de Customer Success. Toda essa aposta que o Lincoln falou é uma aposta da RD hoje, é uma aposta muito forte que a gente tem. A gente está investindo bastante em tecnologia, a gente contratou o Gainsight, inclusive, mas principalmente a gente está investindo no time. Né? A gente tem hoje, é o maior time da RD, com certeza vai ser o time que vai mais crescer aqui, porque a gente entendeu que é fundamental estar próximo do cliente, ser uma espécie de personal trainer desse processo que ele vai matricular na academia, ele vai ter que treinar, vai ter que fazer a parte dele, mas ele precisa de orientação, precisa de inspiração e precisa de motivação. Então a gente vai investir muito nisso. Nenhum cliente da RD vai deixar de ter um Customer Success Manager, uma pessoa responsável por atendê-lo, fazendo calls de planejamento trimestrais, fazendo acompanhamento mensal, tendo aquele ponto de contato que vocês já são clientes, já sabem que a gente investe bastante. E a gente mudou bastante coisa na própria estrutura da área para conseguir atender isso em escala. Outra coisa que nós vamos trabalhar bastante é a parte de educação. Não vou falar aqui de blog, e-book, webinar, essas coisas que vocês já sabem que a gente faz bastante. Mas uma das coisas que nós vamos fazer ano que vem, e espero que a gente consiga até ampliar um pouquinho essa brincadeira aqui do Summit, mas a gente vai investir muito em educação presencial. Vamos fazer mais ainda, expandir o projeto do RD On The Road, que é o nosso evento itinerante. Quem aqui participou de algum RD On The Road esse ano? Tem bastante gente até. Expandir o RD On The Road, fazer mais workshops presenciais, talvez até certificando outras pessoas para fazer no nosso lugar. E fazendo workshops executivos também, imersões, banho de loja, para uma empresa que está querendo se renovar, criar essa máquina de marketing e vendas, aprender como a própria RD faz isso no dia a dia. Mas a coisa que eu acho que mais vai dar escala para esse processo, que é uma coisa que a gente escuta muito de clientes, de parceiro e de potenciais clientes, é educação via cursos formais e processos de certificação associados. Então, uma das coisas que a gente escuta bastante de cliente é: tá bom, comprei essa ideia aqui, mas eu preciso de alguém para fazer esse negócio. Ou eu tenho uma pessoa do marketing aqui, mas ela não sabe fazer marketing digital. O que eu faço com isso? Então, a gente vai tentar, toda a ideia desse Academy, que nós vamos reformular completamente a nossa estrutura de curso online, a ideia é que a gente replique toda a estrutura de treinamento e desenvolvimento que a gente tem para o próprio time da RD. Então, nos times de marketing, de vendas, de Customer Success, até de produto, e transforme isso em cursos com certificações para que vocês possam, quando contratar alguém, ou no caso das agências, nossos parceiros, quando contratar alguém, for buscar alguém no mercado também para continuar crescendo, submeter esse pessoal ao mesmo treinamento, o mesmo processo que a gente aprendeu aí a duras penas, contratando bastante gente, crescendo em alta velocidade. Mais do que isso, vocês vão poder usar isso para contratar a gente no mercado também. Essa é outra demanda que a gente escuta muito. Né? O nosso time de RH direto recebe perguntas tipo: estou precisando fazer um processo seletivo, preciso criar um job description, o que eu faço? Vocês vão poder usar essa certificação para procurar gente que já está pronta para trabalhar com marketing digital. Do lado de parceria, a gente tem 2 anúncios bacanas para fazer. O primeiro, ele é uma demanda antiga, que é uma demanda de clientes, uma demanda até dos nossos colaboradores, quando estão atendendo esses clientes, mas principalmente a demanda dos nossos parceiros de serviço, que eles não tinham nenhuma forma de se expor, de mostrar para a comunidade, como vocês estão aqui, ou os nossos clientes, que tipo de serviço eles ofereciam, que tipo de expertise eles têm. Então, a gente está anunciando aqui hoje o marketplace de parceiros da RD. Então, é um marketplace que já está no ar, vocês podem acessar marketplace.resultadodigitais.com.br. Tem todos os parceiros cadastrados aqui, tem de tudo. Tem consultor, tem agência full service, agência especializada, agência de mídia, produtores de conteúdo. Vocês podem ir lá e ver expertise, filtrar por região, filtrar por tamanho. A ideia toda que a gente tem aqui é como é que a gente, principalmente naquela fase inicial da jornada, onde a gente vê que muitos clientes têm dificuldade de fazer todo o processo sozinho, como é que a gente faz esse casamento o mais rápido possível? Como é que a gente garante que esses parceiros de serviço, que são super importantes para nós, porque eles fazem uma coisa que a gente não faz e não está
não faz sentido para a gente trazer para dentro de casa. Como é que a gente consegue ter esse casamento de uma forma mais eficiente? Então, a gente está anunciando esse marketplace hoje também. Vocês podem perguntar para o time de parceiros da RD aí, o pessoal que está espalhado, tem uma track específica de agência, e como é que funciona esse processo para escolher uma agência, ou no caso, se você tem uma agência que quer virar um parceiro da RD também, como é que você vai se expor ali. E eu convido vocês também para conhecer as agências que são parceiras nossas, que estão expondo ali na feira de negócios. E uma outra coisa bacana que a gente está trabalhando em parceria é no sentido de turbinar o RD Station, trazendo cada vez mais integrações ali para dentro dele, para fazer coisas que a gente não faz lá dentro e que são super importantes para aumentar o valor que a gente entrega e para integrar melhor aos processos de negócio que as empresas já têm. Então, tem aí empresas, todas essas são integrações de prateleira, estão prontas, algumas delas também estão expondo aqui, vocês podem conhecer melhor. Então, tem empresas de CRM, de CMS, empresas de suporte, de e-mail, de eventos, de curso online. Então, convido vocês aí para explorar, e principalmente quem já é cliente e usa alguma dessas outras ferramentas aí que não estão integradas ainda, para fazer esse processo de integração, que é super simples, e a gente vê na correlação de sucesso dos clientes nossos que tem uma alta correlação. Os clientes que integram processos existentes, eles têm muito mais sucesso do que os clientes que não integram processos existentes. Qualquer dúvida também, nosso time de desenvolvimento está aí à disposição para a gente falar. E por fim, de software, né, só para não passar batido, nós estamos investindo muito em software, muito em P&D. Então, esse eu vou mostrar rapidinho para vocês aqui uma evolução do time de P&D nosso. Esse time está agora aí nessa faixa de 58 engenheiros, desenvolvedores e designers trabalhando com software, e a gente vai mais do que dobrar isso para o próximo ano. A nossa ideia é ter features world class em cada uma daquelas funções que vocês conhecem do RD Station. E-mail, landing page, social media, SEO, etc. Então, tem uma série de lançamentos que a gente vai fazer nos próximos meses. Tem muita coisa ali em desenvolvimento. Mas, para vocês terem uma ideia, o que a gente já fez foram 1.700 melhorias esse ano. 1.700 commits, né, melhorias no software, que foram, muitas delas de ideias nossas, mas principalmente ideias de vocês, coisas que vocês no dia a dia foram sentindo falta, foram pedindo, e a gente foi evoluindo o software. Então, nessa linha também, a gente tem uma área lá no Lounge da RD, que tem o time de produto está lá para receber sugestões disso aí. Então, qualquer sugestão que vocês tenham com relação ao roadmap, coloquem lá, que a gente tem um time dedicado a trabalhar essas melhorias ao longo do tempo. E tem uns anúncios maiores. Eu deixei para fazer um aqui só. Na verdade, eu só vou fazer um call to action, que a gente está lançando hoje também uma feature, que é uma das features mais pedidas em toda a história nossa aqui da RD. E é uma feature que vai permitir que a gente consiga ter mais inteligência sobre o processo que os leads e visitantes do nosso site estão tendo interagindo com o nosso conteúdo. Então, a gente está anunciando hoje a feature Lead Tracking. Essa é uma feature... Uhul! Conta aí. Essa é uma feature, como eu falei, muito pedida. E eu não vou queimar a largada aqui. A gente vai ter uma sessão específica sobre ela, saindo daqui às 5 horas na track de gestão. Quem não puder participar ou preferir atender uma outra track, a gente vai ter também muito material sobre isso saindo nos próximos dias. Tá? Mas, basicamente, o que a gente quis fazer com essa feature aqui foi ajudar os clientes a monitorarem o que estava acontecendo com os leads e prospects deles, fora as conversões que eles estavam tendo no nosso site, fora clique em e-mail, fora download de material, etc. Então, hoje você consegue acompanhar que tipo de página cada um desses leads está acessando, consegue usar isso como critério de segmentação, consegue usar isso como inteligência depois. Então, lá no BI vão ter reports específicos sobre isso. Estou falando, os caras que estão passando nessa página aqui, eles têm uma propensão muito maior a virar cliente do que os que estão passando por um outro caminho. Então, tem uma série de coisas de benefícios aqui que são bem bacanas, que vale a pena vocês aprenderem aí o que a gente está soltando. E, para fechar essa apresentação aqui, eu queria mostrar como a gente encapsulou isso aqui numa história bacana, numa outra história de empresa. Vocês viram da Social Base agora há pouco. E essa é uma história que eu gosto bastante, porque era uma empresa que
está num estágio de escalada parecido com o nosso, está tendo bastante sucesso, é uma empresa conhecida da área de tecnologia também, mas muita gente não sabe dos percalços que eles passaram na construção, nessa escalada aí, e a gente sabe, porque estava próximo deles. Então é uma história bem bacana que eu queria compartilhar aí para vocês. Sambatec é uma empresa muito parecida com o YouTube, só que a nossa lógica é, vamos fazer o que o YouTube faz, mas vamos vender para quem não quer usar o YouTube, ou não pode usar o YouTube. A gente agiliza a comunicação, a gente faz com que os grupos de mídia se comuniquem melhor com o seu público, a gente faz com que as grandes empresas se comuniquem melhor com seus colaboradores ou com seus clientes. Então esse é o nosso grande foco, né? E vídeo está no centro disso, porque vídeo é a maneira mais fácil de comunicar. Há 2 anos atrás, a gente não fazia nada do que a gente faz hoje. O marketing era uma área muito mais reativa. A gente esperava os projetos para ir realmente desenvolver as iniciativas. A gente começou a flertar com conteúdo, escrever mais no blog, começar a gerar leads. E para isso, a gente precisava de uma ferramenta de automação. E a gente encontrou na RD a empresa ideal para poder fazer isso. Não só com tecnologia, com a ferramenta, mas também com know-how. No início os resultados não apareceram porque realmente demora um tempo de maturação para que os resultados comecem a aparecer, mas quando as primeiras arestas foram aparadas, a gente viu o resultado e aí foi o momento de êxtase para a equipe, porque toda a iniciativa, toda a briga que a gente comprou no início deu resultado, e isso é uma satisfação plena, não só para mim, mas para toda a equipe. O maior resultado que o RD trouxe para a Samba foi um ganho operacional mesmo de escala, A gente conseguiu, com o mesmo número de pessoas, fazer muito mais. Logo depois a gente teve uma experiência com um concorrente, mas depois a gente acabou voltando para a RD. Eu tenho muito claro na minha cabeça o porquê. Primeiro, pela comunidade que o time conseguiu, de profissionais e pessoas, e o know-how que a equipe tem. Essa proximidade que a gente consegue em trocar experiências. A gente não achou no mercado uma empresa que conseguisse fazer isso de maneira melhor. Isso fez com que a gente voltasse e tivesse uma experiência sensacional. Isso aí é algo que você não consegue com nenhuma empresa lá de fora. E a gente conseguiu crescer 4 vezes mais clientes em 2014 comparado com o ano anterior. Conseguiu diminuir, por exemplo, 30% o nosso CAC, o nosso custo de aquisição de cliente. Conseguiu gerar de 10 a 15 vezes mais o número de leads. E a ferramenta tem ajudado muito a gente a fazer isso acontecer. Parece mágica mesmo, mas é impressionante. Como isso nos fez bem, como isso nos fez crescer. Esse ano foi um ano de maior crescimento da Samba. A gente considera a RD mais do que um fornecedor. E nós temos um grande sonho aqui na Samba, que é nos tornar uma empresa de R$1 bilhão. E para isso nós precisamos do RD como grande parceiro de geração de demanda para o nosso negócio. A gente quer se tornar uma empresa global e o RD é parte desse nosso sonho. Queria pedir salva de palmas para a Sambatec, por favor. Gustavo e o Pedro que estão no vídeo, eles estão por aí também. Assim, a mensagem final do Gustavo ali é super importante, que eu acho que a gente fecha o nosso papo aqui hoje, é que a RD está aqui como parceira de vocês, tá? Então a gente vai além do comum aí, além do nosso software, além do nosso negócio, para ajudar vocês a ter sucesso. Então a gente vai tentar usar o nosso conhecimento de ter subido boa parte dessa escalada, de ter visto aí uma série de empresas, milhares de empresas quebrando a cara ou tendo sucesso, para ajudar vocês a crescerem também. Eu queria que vocês contassem com isso. E essa missão para nós agora de entregar cada vez mais sucesso para os clientes, ela é muito importante por 2 questões. Uma para o nosso negócio, mas a gente entende que hoje a gente consegue criar empresas de alto crescimento aqui no Brasil. Teve um estudo recente do ano passado da Endeavor com o IBGE, onde eles levantaram que 1,5% das empresas no Brasil só crescem a taxas superiores a 30% ano a ano. Então, só 1,5% das empresas são empresas que eles consideram de alto crescimento. Só que esse 1,5% das empresas geraram 50% dos novos empregos no mesmo período. Então, as empresas de alto crescimento são as empresas que estão gerando emprego e renda nesse país. E no momento que a gente tem agora, um momento
né, de crise, um momento de baixa expectativa, a gente vê que a missão nossa de ajudar vocês a terem sucesso, ajudar a crescer rápido, ela é ainda mais importante do que nunca. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Enjoy the summit.